Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai resolver um exemplo, tá? Um probleminha aqui envolvendo pirâmides, tá? E o exemplo diz o seguinte, ó. Determine a área total e o volume de uma pirâmide hexagonal regular que tem 6 centímetros de altura cujas arestas da base medem 4 centímetros cada, tá? Então, eu fiz uma representação aqui já para vocês da nossa pirâmide, tá? Então, essa pirâmide, cada uma dessas arestas aqui da base medem 4 centímetros, tá? A altura da pirâmide mede 6 centímetros e ele quer saber o seguinte, a área total e o volume, tá? O volume, ele tá fácil, tá, de calcular, porque como a base é um hexágono regular, para calcular a área do hexágono regular basta a gente saber a medida de um dos lados do hexágono e a gente sabe aqui, né, porque as áreas da base medem 4 centímetros cada, então calcular a área da base aqui tá fácil, tá? A altura ele dá, então o volume tá fácil. O lance aqui é o seguinte, cara, a gente não tem as informações necessárias para calcular a área lateral dessa pirâmide, tá? Eu acho que é onde vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas a gente vai atrás das informações que faltam aí para a gente conseguir, beleza? Então vamos lá. Deixa eu marcar aqui a altura dessa pirâmide, que a gente tem essa medida, né, dessa altura, então vamos tomar essa altura aqui para a gente começar a ver o que está acontecendo, né? Então, a altura da pirâmide, lembrem que na pirâmide regular a altura, ela intersecta a base exatamente no centro da base, né? Então, a gente tem essa altura que mede 6 centímetros, ok? A gente está procurando, a gente precisa determinar a área lateral. Para isso, a gente vai ter que determinar a área de pelo menos uma dessas faces laterais aí, né? Lembrando que essas faces laterais são triângulos isósceles, né? Então, eu vou precisar da altura dessa face lateral aí para conseguir calcular a área dela. Só que a altura da face lateral, lembrem que é o apótema da pirâmide, tá? E o apótema da pirâmide, tá? Eu vou pegar ele aqui, marcar ele aqui para vocês. Ele é essa altura aqui, né? Que então sai lá do vértice e vem até no ponto médio. Deixa eu marcar o ponto médio da face lateral aqui. Então, lá do vértice até aqui nesse ponto médio, a gente vai ter aqui então o apótema da pirâmide, que é também, né, a altura de cada uma dessas faces laterais aí, né? Então, a gente está procurando a medida da altura dessa face aqui, que é o apótema da nossa pirâmide, tá? Para isso, galera, eu vou determinar aquele triângulozinho retângulo que a gente fez na aula passada, né? Que era um carinha que saía, tinha como um dos catetos a altura, né? A hipotenusa era exatamente o apótema da pirâmide e o outro cateto era aqui o apótema da base, né? Então, deixa eu marcar aqui o apótema da base, tá? Com esses caras aí, então a gente já consegue calcular a altura dessa face lateral aí, né? Só que tem um detalhe, galera. Antes da gente conseguir calcular esse cara aqui, a gente vai ter que descobrir quanto que é o apótema da base, porque a gente não tem condições aqui, no caso, de encontrar o apótema da pirâmide, porque a gente tem só a altura e não tem o apótema da base. Então, está faltando um cateto aí, né? Eu vou pegar esse triângulozinho aí que eu demarquei em verde, né? Então, como é que eu vou fazer para calcular esse apótema da base? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar o raio, né, da pirâmide aqui, da base da pirâmide, né? Então, se a gente tomar o raio aqui, né, marcar ele aqui para vocês, desculpa aí se eu estou na frente, mas aqui não vai ter outro jeito não. Então, eu vou pegar esse raio da base aqui, tá? Lembrem que o raio da base
a gente tem um triângulo retângulo aqui, né, com um ângulo de 90 graus aqui, né, onde é que o apótema da base forma, né, esse ângulo de 90 graus com a aresta da base. A gente tem esse ângulo de 90 graus, então esse raio aqui ele é a hipotenusa. Então o primeiro cara que eu consigo calcular é esse raiozinho da base aqui, né? Por quê? Porque eu sei a medida dessa aresta da base aqui. Esse cara aqui vai ser a metade, né? Então aqui é a metade da medida da aresta da base. Que mais que a gente tem? A altura é fornecida ali, né? Essa apótema da base aqui, a gente vai calcular ele agora então, né? Porque eu tenho esse raio aqui. Eu vou calcular esse cara aqui, que eu vou chamar de B. Depois que eu tiver esse apótema da base, a gente vai estar calculando o nosso apótema da pirâmide. E aí sim, depois a gente vai conseguir fazer a área lateral dessa pirâmide aí. Beleza? Então, vamos trabalhar. Esse raio da base aqui, galera, como a base é um triângulo, é um hexágono regular, ela se divide em 6 triângulos equiláteros aqui, né? Então lembrem que esse raio aqui, ó, tá? Ele vai medir exatamente a mesma medida da aresta da base, tá? Embora não pareça aqui no desenho, mas é porque não tá bem na proporção, né? Aqui a ideia é fazer uma coisa meio tridimensional. Então a gente vai ter que calcular, a gente sabe esse raio aqui e sabe essa metade, vamos calcular esse cara aqui, tá? Como o nosso R é a hipotenusa, a gente sabe que o R elevado ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. No caso aqui seria esse B ao quadrado, tá? Então o nosso B elevado ao quadrado, mais a metade dessa aresta da base aqui elevada ao quadrado. Então no caso seria, por exemplo, lá o nosso M sobre 2, né, se a aresta da base medisse M, né, elevado ao quadrado, certo? Então vamos substituir aqui. Então a gente sabe que a aresta da base mede 4, então aqui esse R ao quadrado, também o R também é 4, então vai ficar 4 ao quadrado, certo? O B a gente está procurando, e aqui, galera, como a aresta mede 4, a metade dela vai medir 2, então aqui a gente vai ter assim, mais 2 elevado ao quadrado, beleza? Aqui vai ficar 16, tá? Então vai ficar 16 igual a... Vamos fazer assim já. Esse 2 aqui vai dar 4, vamos passar ele para cá negativo, então vai ficar menos 4 igual a B elevado ao quadrado, né? E aí 16 menos 4 vai dar 12, então a gente vai ter assim 12 igual a B elevado ao quadrado. Tranquilo? Eu não vou extrair a raiz desse 12 ainda, tá? Porque vocês já vão ver. Aqui para achar o meu A, né? Esse A hipotenusa, nós sabemos que o nosso A elevado ao quadrado, tá? Então o nosso A aqui elevado ao quadrado, A elevado ao quadrado vai ser igual a quem? O nosso B elevado ao quadrado, né? B elevado ao quadrado, mais o outro cateto lá, que é a nossa altura, né? A nossa altura elevada ao quadrado, certo? Esse é ao quadrado aqui, então, a gente está procurando. O nosso B ao quadrado é exatamente 12, então eu já vou substituir direto o meu 12 aqui, beleza? A altura, gente, era 6, né? Tá aqui, a altura da pirâmide é 6. E 6 elevado ao quadrado, então aqui já vou colocar direto que vai dar 36. Tranquilo? E aí, se a gente for resolver aqui, a gente sabe que o nosso A vai ser igual a 12 mais 36, vai dar 48. O nosso A elevado ao quadrado seria igual a 48. Portanto, o nosso A é a raiz quadrada de 48, tá? Esse A aqui, galera, que deu raiz de 48, é a mesma coisa, se a gente fatorar aqui, vai ser a mesma coisa que
Aqui 48 é 16 vezes 3, raiz de 16 é 4, então é 4 raiz de 3, né? Então aqui, isso aqui é a mesma coisa que 4 raiz de 3, beleza? Então, esse 4 raiz de 3 aqui é o nosso apótema, tudo bem? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos calcular a área dessa face lateral aqui, tá? De uma dessas laterais aqui, né, como sendo o seguinte, base vezes altura dividido por 2, né? Então, seria base vezes altura dividido por 2, a formulazinha da área do triângulo isósceles. Só que a base é essa aresta da base aqui, né? Que no caso mede 4 centímetros. Então, aqui já vou substituir por 4, né? Então, aqui vai ficar 4. A altura é o apótema que a gente acabou de descobrir, que é 4 raiz de 3. Então, aqui já vou colocar assim, 4 raiz quadrada de 3, tá? Tudo isso aqui dividido por 2, beleza? Aí, a área de uma dessas laterais, então a área de uma dessas laterais aí vai ser 4 vezes 4 dá 16, 16 dividido por 2 dá 8. Então, vai ficar 8 raiz quadrada de 3, certo? Um desses triângulos, uma dessas faces laterais aí dá 8 raiz de 3. Só que são 6, né? São 6 faces laterais aqui na nossa pirâmide. Então, a gente vai pegar isso aqui e vai fazer assim, vezes 6, né? Então, a área de toda a lateral aqui, né? Então, a área lateral, vamos escrever assim, AL maiúsculo, né? Então, a área das laterais, todas elas juntas aqui, vai ser 6 vezes 8, que dá 48 raiz quadrada de 3. Beleza, galera? Então, já temos a área lateral aí da nossa pirâmide. Tranquilo? O que está faltando para a gente aí? Fazer a área total, né? Que seria a área da base mais a área lateral. Tranquilo? E como é que a gente vai fazer essa área da base aí, né? A área da base é só pegar a área do hexágono, né? E como é que calcula a área do hexágono? Só saber a medida do lado dele, né? Então, a área da base, né, vai ser a área do hexágono, que é 6 vezes o lado do hexágono elevado ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3, dividido isso aqui por 4, né? É assim que a gente calcula a área do hexágono regular. Quanto que mede esse lado aqui? É 4, né? Então, aqui vai ficar assim, 4 elevado ao quadrado. Então, 4 elevado ao quadrado. Beleza? Então, a área da nossa base aqui, galera, a área da nossa base vai ficar 4 elevado ao quadrado dá 16. 16 dividido por 4 vai dar 4. Aí, 6 vezes 4 vai dar 24. Então, a área da base ficou 24 raiz de 3. Certo, galera? Então, essa aqui é a área da base da nossa pirâmide. Tudo bem? Que mais que a gente tem para fazer? Bom, a área total, né? Então, a gente foi calculando aqui, a gente achou os apótemas que a gente precisava, achamos a área lateral, né? Achamos a área da base, agora tem que achar a área total, que é a soma dessas duas áreas aí, tá bom? A área total é igual à área lateral mais a área da base. É isso, galera? Então, como é que vai ficar a nossa área total aqui? A área total igual. A área lateral é 48 raiz de 3, então vai ficar 48 raiz quadrada de 3, mais a área da base, que é 24 raiz quadrada de 3, mais 24 raiz quadrada de 3. Certo, galera? Agora, a nossa área total vai ficar 8 mais 4 dá 12, vai 1. 4 mais 2 dá 6 e 1 dá 7. Então, aqui vai ficar 72 raiz quadrada de 3. Tudo bem? Então, já está aí a nossa área total da nossa pirâmide. Tranquilinho? O que ficou faltando ainda? O volume, né? Então, vamos fazer o volume agora, tá bom?
O volume, galera, é só pegar a área da base vezes a altura e dividido por 3, né? Então, o volume da nossa pirâmide vai ser igual à área da base vezes a altura dividido por 3, certo? Só que esses detalhes aí a gente já tem, né? A área da base é 24 raiz quadrada de 3, então o volume vai ficar igual a 24 raiz quadrada de 3, vezes a altura da pirâmide, que era 6, vezes 6, tudo isso aqui dividido por 3. Tranquilo? E agora é só fazer continhas, né? Então, o volume vai ficar igual 24 dividido por 3 vai dar 8, né? E 6 vezes 8 é 48, tá? Então, o volume é 48 raiz quadrada de 3. Certo, galera? Olhem que coincidência. A área lateral deu 48 raiz quadrada de 3 e o volume também deu 48 raiz quadrada de 3. Só que tem um detalhe, né, galera? A área lateral é 48 raiz de 3 o quê? Centímetros quadrados. Ao passo que o volume vai ser 48 raiz de 3 o quê? Centímetros cúbicos. Certo, galera? Então, eu acho que era isso, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, apesar da bagunça, ficou bastante bagunçado aí, tá? Mas, qualquer coisa, vocês dão uma paradinha aí e voltam para recobrar as ideias aí. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se encontra numa próxima. Até mais!